E quando Davi teve problema com Betseba, a Bíblia Sagrada me diz que que a Betseba teve a primeira gravidez. E na qual a primeira gravidez, a filha de Davi estava enferma. Aí quando Davi viu que a filha estava doente, pensou que a primeira coisa a fazer é sacrifício de consagração. O que Davi fez? Davi entrou no quarto, fechou a porta, se consagrou, jejum. Davi estava a passar a fome para que a filha se recuperasse. Aleluia! Diga glórias a Deus. Aí Davi ficou dias e dias, horas e horas aí no seu aposento, no seu quarto, à espera da filha recuperar. Mas a filha não recuperou, a filha morreu. Aleluia! Diga glórias a Deus. Diga faia. Sabe por quê? Porque Davi não respeitou o primeiro sacrifício. Davi correu logo para a consagração. Nós como crentes às vezes parecemos espertos. Saltamos pedido de perdão, logo queremos nos consagrar. Achamos que a resposta vai descer quando nos consagramos. Tem pastores que obrigam seus filhos a se consagrar, pensar que a resposta está na consagração. Não, a resposta nunca esteve na consagração, está no respeitar do primeiro sacrifício. Quando você respeita o primeiro sacrifício, os outros sacrifícios se manifestam sem nenhuma dificuldade. Aleluia! Alguém diga faia. Jesus 3 vezes Pedro foi dobrar o joelho, começou a chorar. O que é aquilo que Pedro estava a aplicar? Sacrifício de expiação. Pedro estava a pedir perdão porque ele reconheceu que ele pecou, que ele falhou. E por causa de reconhecimento dele, olha só, hoje nós falamos de Pedro como se fosse um dos maiores apóstolos. Hoje nós falamos de Judas como um derrotado, sabe por quê? Judas pensou que o sacrifício de expiação era tirar a sua própria vida. Tem pessoas que pensam em tirar a vida, pensam que vai resolver tudo. Olha, quando nós pensamos em tirar a nossa vida, existe um lugar que está cheio de fogo, está cheio de verme, onde ranger de dente não para, que está à tua espera. Aleluia! Diga faia! O lugar dos homicidas não é no céu. O lugar da feitiçaria não é no céu. O lugar dos idólatras não é no céu. O lugar dos mentirosos não é no céu. Aleluia! Alguém diga faia! Só tem espaço no céu para aquele que consegue aplicar o primeiro sacrifício. Aleluia! Alguém diga glórias a Deus. O segredo do segundo sacrifício, os dois sacrifícios estão no primeiro. Você não pode tentar aplicar o sacrifício de consagração sem primeiro aplicar o sacrifício de expiação, ou seja, o sacrifício de perdão. Então, você só vai aplicar a consagração depois de pedir perdão. Nunca se consagre sem primeiro passar por um processo de purificação. Conhece? Nós precisamos entender que aquele que é de Cristo conhece o código para adquirir os benefícios espiritual, que é o nome de Cristo. O demônio nunca vai fugir se você invocar o nome do pastor Alberto. O demônio nunca vai manifestar se você invocar o meu nome. O demônio nunca vai ser repreendido, doença nunca vai desaparecer se você invocar o meu nome. Mas se você invocar o nome de Cristo, há poder para expulsar todo tipo de espécie de demônio. Aleluia! Tem enfermidade que não vai desaparecer em nome do teu pastor. Tem enfermidade que não vai desaparecer em nome do maior profeta desta terra. Mas vai desaparecer quando invocar o nome de Cristo. Aleluia! Diga glórias a Deus. Este é um dos maiores sacrifícios na qual o inimigo teme. O inimigo tem medo deste nome. O inimigo não consegue combater este nome. A Bíblia Sagrada diz que a palavra do Senhor é como a labareda de fogo. E Jesus é a palavra, significa que Jesus é a labareda de fogo. Significa quando nós invocamos este nome, nós estamos a invocar a labareda. E onde está a labareda, o inferno não pode permanecer. Onde está a labareda, o conjunto da feitiçaria não pode permanecer. Onde está a labareda, a inveja não pode permanecer. Aleluia! Por isso, quando invocamos o nome de Cristo, as coisas têm de acontecer. Quando nós invocamos o nome de Cristo, o leproso tem de ser limpo, o morto tem de ressuscitar por causa deste nome. Aleluia! Diga glórias a Deus. Por isso Pedro, quando estava na porta do templo, ele disse: eu não tenho ouro nem prata. Porque aquele mendigo, ou seja, aquele posto da porta do templo, esperava que Pedro desse alguma
a Deus. Aprenda a aplicar o nome de Cristo em todos esses pontos e você vai ver que as coisas vão. Qual de todos é o nome de Cristo? Por isso, na expiação, você não pode se expiar ou não pode pedir perdão sem invocar o nome de Cristo. No segundo, adoração, você não pode adorar sem mencionar o nome de Cristo. No terceiro, consagração, você não pode se consagrar sem mencionar o nome de Cristo. Por isso os fariseus procuravam Jesus para matar, porque sabia que aquele nome tem autoridade. E aí quando ele mata Jesus, pensava que já acabou o ministério. Deixa eu te fazer entender uma coisa. Os discípulos entenderam que o código estava no nome dele. Ai, Jesus no secreto disse assim: meus filhos, tudo que vocês pedirem neste nome vai acontecer. Significa que Jesus deu um código para os seus discípulos. E aí os fariseus mataram Jesus, pensou que o ministério acabou, mas o ministério estava ainda mais a crescer, porque os discípulos já tinham um código. Deixa que você uma coisa, pode acabar com a vida do teu pastor, mas se você tem um código que é Jesus, o teu ministério vai crescer. Se você ainda tem um código que é Jesus, o teu casamento vai permanecer. Se você tem ainda um código que é Jesus, o teu negócio vai permanecer. Aleluia! Diga faia! É verdade! Vai permanecer, porque